Boa noite a todas e todos. O SENGE tem a satisfação de receber nessa noite a senadora Gleice Hoffmann, candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, para participar do Debate Paraná. Seja muito bem-vinda, candidata. Este evento cumpre um importante papel de promover a troca de ideias, sugestões e propostas dos profissionais de engenharia, agronomia e arquitetura, com aqueles que postulam o mais alto posto no Poder Executivo paranaense. Representamos profissionais que contribuem diretamente ao desenvolvimento de nossas cidades, estados e do nosso país. Por isso, o SENGE, Sindicato de Engenheiros no Estado do Paraná, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o SINDARC, Sindicato dos Arquitetos, estão juntos nessa noite para debater políticas públicas ligadas às áreas que representamos e também a valorização de engenheiros, agrônomos e arquitetos que dão suporte ao nosso Estado. Declaro aberto o debate com o desejo de que as ideias tratadas aqui se transformem em projetos e ações para o benefício do Paraná e para o bem-estar do povo paranaense. Muito obrigado, presidente. Obrigado também a todos os que nos acompanham aqui no auditório, diretamente da sede do SENGE em Curitiba. A você que está participando conosco na internet, através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná e também através do Portal Paraná. Envie suas perguntas, elas serão feitas aqui durante o decorrer deste evento. Candidata, seja bem-vinda aqui ao Debate Paraná. Muito obrigada, Fabrício. Quero agradecer essa oportunidade, fazer uma saudação a todos os profissionais que estão aqui, uma saudação ao Joel Krieger, que está licenciado do nosso CREA, mas presidente, também a Adriana Casagrande, ao Bittencourt por nos receber nessa casa, a Ana Carmen, fazia tempo também que não havia, do SINDARC, o Luiz Fernando do CAL, onde é que está o Luiz Fernando? Não sei se ele está aqui. Associação, o Cláudio da Associação de Engenheiros Eletricistas, e também a você, Fabrício, por estar conduzindo esse diálogo que nós vamos ter aqui. Candidata, nesse primeiro momento foram elaboradas várias perguntas que são consideradas fundamentais pelas 4 entidades promotoras deste evento, as quais eu passo a fazer agora neste momento, e lembro novamente a você que está nos assistindo pela internet que pode encaminhar as suas perguntas, que logo após este bloco das perguntas que são de interesse das entidades, nós vamos fazer aqui as perguntas encaminhadas pela internet. Então a primeira pergunta, candidata, diz respeito ao tema cargas e logística. O governo do Estado do Paraná não tem um plano estratégico de transporte de cargas para o Estado que contemple a intermodalidade e que oriente e defina as prioridades de investimentos nas diversas modalidades de transporte de carga. Desta forma, fica o governo do Estado sem um importante instrumento que garanta a eficácia da aplicação de seus próprios recursos, ou que seja usado como mecanismo de pressão sobre o governo federal para que destine recursos de seus diversos PACs para o Paraná. O que a senhora pretende fazer nesta esfera de planejamento para o Estado do Paraná? Muito bem. Bom, eu pretendo seguir o caminho do governo federal, fazer um PAC Paraná, um PAC na área de infraestrutura, para que a gente possa ter um planejamento integrado dos nossos modais de transporte. Hoje nós já temos, não só o PAC do governo federal, mas também através do PIL, que é o Programa de Investimento em Logística, algumas obras que eu reputo fundamentais para a nossa infraestrutura. No modal ferroviário, por exemplo, nós temos 2 ferrovias que são estruturantes, né, para transporte de carga, que é o trecho de Maracaju a Paranaguá, e também a Norte-Sul, que vai sair de São Paulo, passando pelo norte do Paraná, oeste, sudoeste, vai para Chapecó e Porto do Rio Grande. Todas estão previstas a ser feitas em bitola larga e numa modalidade, num regime diferenciado do que é hoje as concessões feitas para ferrovias, né? Por capacidade, ou seja, você separa a obra da venda de capacidade. Então, isso torna a ferrovia mais utilizada e, portanto, mais democrática. Essas 2 ferrovias estão planejadas, vai ter uma PMI agora, foi lançado um primeiro bloco, vai ter um segundo bloco de manifestação de interesse, em que o Estado a União está abrindo para que as empresas ofereçam, né, suas propostas de projeto e de estudo, e uma vez oferecido o projeto e estudo, elas vão ser licitadas. A gente tem alguns problemas em relação à ferrovia. Primeiro,
a cultura, né? A grande parte das nossas empresas, das nossas construtoras, não tem expertise na área de ferrovia, até porque o investimento do país não se direcionou a isso para os últimos anos. Até nessa última vinda do presidente da China aqui, ele estava se dispondo a ajudar o Brasil com tecnologias para fazer ferrovia. Eu não sei como que foi a conversa, eu vi o discurso dele lá no Congresso Nacional, mas é algo necessário. Além disso, nós temos algumas intervenções em rodovias, algumas que já estão acontecendo no PAC e outras que nós temos para colocar no chamado PAC 3. Eu, inclusive, estive com o ministro dos Transportes e com a ministra Miriam, com o pessoal do setor produtivo, que tinha me levado algumas demandas para apresentar. Então, em termos de rodovias, acho que é importante a estruturante a 163, que fizemos a licitação agora de 2 trechos importantes, Toledo, Marechal, e de Cascavel a Marmelândia. Deve sair o resultado da empresa na semana que vem. Temos que colocar no PAC 3 também a duplicação do trecho até Guaíra e do contorno de Guaíra, e acho que um estudo para uma segunda ponte lá, ou para uma readequação da ponte de Guaíra. Vamos licitar também esse ano o acesso ao Porto de Paranaguá, o contorno sul de Curitiba. E está em estudo o contorno norte. O contorno norte é um problema porque ele é concedido, uma parte, né? E não vai poder ser feito o traçado da concessão. Não só pela questão da reserva da Embrapa, mas porque também o traçado não vai garantir, não vai dar resultado que nós gostaríamos. Então, a ideia seria fazer um estudo e discutir com a concessionária o que é a parte dela e complementar para fazer um traçado mais alongado. Também está no foco do PAC 3 do nosso pedido a 101, que é a ligação da 101, né, de Santa Catarina, até a 277, para ter uma outra saída para o Porto de Paranaguá. Além, é claro, de terminar a Boiadeira, a 153, e tem a 476. A 153 e a 476, que são 2 BRs importantes para o escoamento da nossa produção, a gente também quer fazer PMI. Aliás, da 476 tem já lançado o edital de PMI. As empresas pediram prazo até novembro. Estou falando isso porque eu acompanhei isso lá e eu acho que tem a ver com o forte da nossa logística aqui. Pediram até novembro para apresentar os estudos. Teve 19 empresas inscritas para fazer um estudo da 476 e de outras rodovias que nós colocamos também. E a ideia seria a gente também fazer a 153, nós estamos terminando a 153, porque tinha um pedaço ainda de terra, vai terminar agora, e aí fazer a duplicação, né, porque são rodovias importantes de escoamento da produção para o mercado interno, né, principalmente São Paulo. Então, essa é a visão mais geral e os contornos, né, urbanos. Terminamos o de Maringá, terminamos o de Cascavel, tem agora o contorno sul de Curitiba, tem que terminar o contorno de Cascavel, porque a gente só fez o trecho oeste. Então, são vários investimentos federais que nós vamos ter no Paraná. Isso surgiu muito de uma articulação que nós acabamos fazendo com o setor produtivo, com as regiões, para saber o que era importante em termos de logística. Em relação a portos, além do acesso ao porto, nós aprovamos um novo marco regulatório de portos, né? E que foi sancionado agora, no início do ano, final do ano passado, e a gente lançou o projeto de portos. Qual que é o problema que nós temos? Quando é terminal de uso privado, que a legislação facultou abrir, nós temos investimentos que estão mais céleres. Hoje já tem 22 terminais de uso privado sendo construídos, que já tiveram licenciamento, que já passaram pela CEP, pela Secretaria de Portos. Isso num total de investimento de 9 bilhões de reais. Nós não conseguimos andar com os arrendamentos nos portos, porque nós fizemos todo um estudo no setor portuário, e no Porto de Paranaguá também, redimensionando os terminais, dando escala, podendo aumentar metragem de berço, porque os navios são maiores hoje. Então, aqui para o Porto de Paranaguá, a grande diferença que nós estávamos colocando ao fazer a licitação de um arrendamento, ao fazer o arrendamento, a gente colocar junto a ampliação de berço. Então, nós vamos ampliar 6 berços no Porto de Paranaguá. Isso aumenta a nossa capacidade em 24 milhões de toneladas e um investimento de 1 bilhão e 400. Mas, infelizmente, ainda está no Tribunal de Contas da União, né? Quase um ano e o Tribunal de Contas não liberou. Então, para nós, é um problema. E aeroportos,
que a gente também teve um plano nacional de aeroportos regionais, foram classificados 15 no Paraná, nas principais regiões. Fizemos também os projetos, o Tribunal de Contas exigiu que fizéssemos projetos executivos de cada aeroporto para licitar. Está terminando, os projetos executivos estão terminando, é uma parceria que a Secretaria de Aviação Civil fez com o Banco do Brasil, e então logo isso termina e vão ser licitados. Eu acho que o grande desafio nosso é fazer a segunda pista no aeroporto Afonso Pena. Nós estamos numa região que é uma região privilegiada do ponto de vista geográfico, não dá para ter um aeroporto que tenha dimensão de aeroporto regional. A gente não tem pista nem pátio hoje para carga, e eu acho que ali é estratégico. Nós já tínhamos colocado um dinheiro no PAC, infelizmente o Estado não fez a desapropriação. Qual que é a nossa proposta? É que o Afonso Pena possa entrar também no processo de concessão de aeroportos, como nós já fizemos Guarulhos, Brasília, Campinas, agora terminamos os 2 Galeão e Confins, porque aí você tem condições de ter estrutura, inclusive para fazer a desapropriação, para fazer a ampliação e para melhorar. Então, acredito que esses 4 modais, claro que tem duto ainda, tem modal aquaviário, mas esses 4 são os mais importantes e estratégicos e que a gente tem carência no Paraná. Então, qual é a ideia? A gente fazer o Pacto Paraná para saber o que precisa complementar em termos de rodovias estaduais para fazer essas ligações, elencá-las, saber de que forma nós vamos fazer, e também complemento de ferrovia, quais são os ramais ferroviários que são importantes a partir desses 2 eixos estruturantes. E ter esse planejamento para que a gente possa fazer esse diálogo com o governo federal. Porque, de fato, você tem razão. Se chegar no governo federal e não tiver projeto, a gente não consegue emplacar. A questão de mobilidade urbana agora ficou claríssima. Nós abrimos o PAC Mobilidade Urbana, eu ainda estava na Casa Civil, tivemos a proposta do Estado e das prefeituras. Conseguimos colocar projetos de Curitiba, Maringá, Londrina e Foz. E não conseguimos colocar nenhum projeto do Estado, nem o corredor metropolitano, nem o trem pé vermelho, porque não tinha projeto. Aí colocamos o quê? Colocamos o financiamento do projeto para o Estado fazer o projeto e a gente poder depois financiar no PAC 3 a obra. Então, o que eu sinto? Que não tem articulação, quer dizer, o Estado não é um agente organizador, planejador, articulador dos seus atores e do seu território. Eu nunca vi o governador indo, nem esse nem o outro, indo para Brasília com um conjunto ou de investidores, ou de empresários, ou de engenheiros, para discutir os projetos de logística. Abrir um mapa lá e dizer para a ministra Miriam, para o ministro dos Transportes, da CEPES, nós estamos pensando isso, fazer aqui isso, nós podemos fazer isso de contrapartida, a nossa intenção é essa. Nunca vi. E se nós tivéssemos, com certeza a gente teria condições de ter emplacado muito mais projetos no PAC, porque fica uma demanda, eu como senador, os deputados, mas não é uma articulação de governo, E mesmo assim a gente consegue colocar. Então, sem esse planejamento, sem essa articulação, com certeza a gente vai perder espaço. Nós vamos ter o PAC 3 lançado agora, a gente já apresentou esse rol de projetos, mas era necessário que o governo tivesse articulado nisso. Então, a proposta nossa é fazer um PAC no Paraná, fazer essa discussão com as regiões, fazer a discussão com quem precisa de infraestrutura, que é o setor produtivo, fazer a discussão com a área de engenharia, para que a gente possa apresentar um plano estruturado de desenvolvimento de infraestrutura e logística. Candidata, o candidato à reeleição ao governo do Estado tem afirmado repetidamente que o Paraná foi prejudicado pela falta de repasses de recursos pelo governo federal e que isso se deu pelo fato de a senhora, estando na Casa Civil, ser concorrente direta dele ao governo. O que a senhora tem de consideração sobre isso? É mentira. Mentira, ele fez isso e está dizendo isso exatamente para justificar a incompetência, a incapacidade de gestão e a paradeira que está o Estado do Paraná. Ele não tem outra justificativa, ele vai falar o quê? Tem que pôr a culpa em alguém, Então vive pondo a culpa. Quando não é nesse caso, é na ANEEL, nunca tem responsabilidade. Isso é o máximo. Só essas obras que eu listei agora são investimentos federais. E eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões. Nós temos hoje de carteira de projeto no Paraná, na área de infraestrutura, principalmente de rodovias, com o CREMA junto, que é conservação e recuperação de estradas, mais de 5 bilhões. É uma das maiores carteiras. Depois de Minas é o Paraná. Então, isso é investimento no Paraná. Nós temos um programa que é o Minha Casa Minha Vida, que tem 220 mil unidades contratadas aqui, são 15 bilhões de reais investidos. Isso não é investimento no Paraná?
Então nós temos investimento em maquinário para as prefeituras, temos investimento em creche, em unidades básicas de saúde, saneamento. 3 bilhões de reais para a Sanepar. Os investimentos que a Sanepar hoje faz, majoritariamente são com o governo federal. Majoritariamente são. Então, como não tem investimento no Paraná? Ele devia explicar bem que ele não conseguiu tirar um empréstimo, que foi a presidenta Dilma que ofereceu para os estados, chamado Proinvest, para que os estados pudessem ter uma ajuda financeira para equilibrar suas contas, mas tinha que cumprir alguns requisitos básicos. Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, que ele não cumpriu. Contratou um monte de cargo comissionado, estourou a lei de responsabilidade fiscal. Aí, quando conseguiu adequar a lei de responsabilidade fiscal, ele deixou de investir 12% na saúde. Isso é o mínimo que ele tinha que ter investido na saúde, ele não investiu. O Paraná foi um dos pouquíssimos estados que não investiu em saúde. É lamentável uma situação dessa, nós estamos falando da 5ª economia nacional, né? Então, é lamentável uma situação dessa. Aí teve que fazer um termo de ajuste com a justiça para dizer que vai gastar em saúde agora em 2014 o que não gastou em 2013. E só para vocês terem uma ideia, o empréstimo que nós estamos falando e que ele tanto diz que seria a salvação da lavoura no Paraná é de 817 milhões de reais. É um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Mas vocês sabem quanto que é o orçamento do Estado do Paraná anual? Cerca de 30 bilhões de reais. Estou falando 30 porque esse último é 35, você faz a média dos últimos 3 anos, 30 bilhões de reais. Então ele já arrecadou e teve de dinheiro mais de 100 bilhões. Como que pode dizer que 817 milhões faz a diferença para o Estado ficar numa situação dessa? Eu realmente não consigo entender. É má gestão. Sem falar do que ele recolheu de dividendos da Copel e da Sanepar, porque ele aumentou em 50% a distribuição de dividendos. E ele é um dos acionistas, que tem inclusive o maior direito de receber. Então eu lamento muito que o governador não consiga explicar sua ineficiência e tenha que usar de desculpas. Candidata, as entidades de representação da engenharia e da arquitetura há mais de 5 anos vêm tentando sem sucesso abrir um canal de diálogo com o governo do estado do Paraná sobre a situação do quadro de engenheiros e arquitetos do estado. Essas entidades alegam e comprovam que existe uma expressiva perda de quadros desses profissionais, o que tem como consequência a desestruturação de todos os órgãos estatais ligados às áreas de planejamento e gestão de infraestrutura e planejamento e gestão da política estadual de desenvolvimento urbano. A causa principal deste processo seria a impossibilidade da renovação dos quadros técnicos pela insistência do governo do estado em oferecer baixos salários iniciais para as carreiras de engenharia e arquitetura. Os valores oferecidos pelo estado são menores que a metade do piso salarial das categorias e cerca de 1/3 do valor que o mercado de trabalho vem pagando. O que a senhora pretende fazer a respeito disso? É que se não tiver planejamento, não tem como você também repor quadros técnicos, né? Como eles não sabem para onde vão e nem o que vão fazer, obviamente não cuidam dos seus técnicos e não cuidam da estrutura técnica do Estado. Então a primeira coisa é saber que nós vamos ter um plano estruturado, um planejamento de longo prazo e que vai ter que ter uma ação de curto prazo, que é uma ação governamental. Nós não vamos conseguir fazer tudo em 4 anos, mas se a gente souber o que tem que fazer, nós podemos planejar. Tem coisas que nós vamos terminar em 7, em 10, em 15, como é o PAC federal. Tem obras grandes, complexas, que você não faz em 1 ano, 2 anos. Então tem que planejar. De acordo com o teu planejamento, com o que você quer fazer, você tem que montar a sua estrutura técnica, né? O técnico, a estrutura administrativa serve a um plano, ao que você vai investir, o que você vai fazer. Com o PAC federal, por exemplo, em 2007 teve uma lei que criou 2 cargos importantes para acompanhar o PAC, que foi o cargo isolado de especialista em infraestrutura sênior e o carreira de analista em infraestrutura, com os requisitos na área de engenharia, área técnicas, enfim. Para quê? Exatamente para recompor o quadro. E esses técnicos, esses engenheiros, estão nos diversos órgãos que fazem parte do PAC. Só para você ter uma ideia, o salário básico, vencimento inicial de 7 mil para o cargo sênior e de 5.200 para o analista, mas isso com gratificação de desempenho, que pode aumentar em 30% ou 100%, e mais gratificação de qualificação. Então, o cargo de ingresso desses profissionais estava ou compatível ou até acima do piso nacional. E quero dizer para vocês que não é fácil contratar, porque nós estamos com o mercado aquecido, essa é a grande realidade, a gente tem muita obra, tem muita demanda por engenharia, agora com o PIL, com as rodovias, nós temos mais de quase 5.000 quilômetros de rodovias que foram concedidas no final
de 2013, então isso demanda também, né, profissionais, engenheiros, mas reestruturou-se, e é isso que está permitindo que a gente faça no nível federal. O PAC dá certo, né? Tem que ter profissional no estado, tem que ter fiscalização, tem que ter projeto, tem que ter anteprojeto. Então o que tem que fazer? Ao fazer o PAC estadual aqui, nós temos que recompor nossos quadros técnicos, e óbvio, se você vai recompor o quadro técnico, o mínimo que você pode oferecer é o piso, porque ainda mais num mercado aquecido, então tem que oferecer o piso. Se nós queremos fazer, tem que investir. Aí você vai dizer assim, mas tem a lei de responsabilidade fiscal do estado. Tem, mas nós também temos um monte de contratação de cargo comissionado. Nós temos que rever isso. Quer dizer, qual é o teto que está chegando? Como é que a gente pode rever? Como que está essa distribuição de pessoal nas outras áreas, como isso é feito, né? Então, o governo federal já orientou, e o estado do Paraná já fez, inclusive para conseguir o empréstimo, e foi uma orientação nossa, que retirasse do impacto de pessoal os aposentados, e criou um fundo ao largo, paralelo a isso, e que entra com uma despesa de custeio. E mesmo assim o estado já está na sua margem lá, quase batendo os 45,66%, que é o limite prudencial. Então, óbvio que a gente tem que olhar, ter uma radiografia, ver o que tem de cargo comissionado, o que a gente pode reequilibrar, como que a gente pode fazer, mas se quiser mexer com vontade para valer, o estado tem que ter uma burocracia técnica, senão não vai. O tema agora é pedágio. O SENGE e o CREA participaram da Comissão Tripartite de Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Paraná no ano de 2012, como representantes dos usuários das rodovias pedagiadas. Neste trabalho foi constatado pelas entidades o fragoroso desrespeito por parte das concessionárias aos contratos originalmente assinados no ano de 1996, principalmente no que diz respeito aos investimentos. SENGE e CREA deixaram claro em relatório encaminhado ao governo do estado do Paraná que o fator preponderante para que as concessionárias não cumpram com suas obrigações contratuais tem sido a precariedade e a fragilidade do aparato de gestão e fiscalização montada pelo governo do estado desde o início da vigência dos contratos. Fragilidades e precariedades que se revelam principalmente pela inexistência de um modelo de gestão para os contratos e pelo exíguo número de engenheiros do quadro de funcionários públicos envolvidos nos processos de gestão e fiscalização. Como a senhora vê essa questão e que medida tomará para resolver de maneira definitiva o tema pedágio antes que expirem os contratos? Eu penso que são dois aspectos. Um é esse, a falta de fiscalização e acompanhamento, e o segundo, algumas cláusulas contratuais que poderiam ser reequilibradas do ponto de vista econômico e financeiro e que a lei dá guarida a isso. Meu primeiro requerimento como senadora da República, quando eu fui eleita em 2011, foi pedir ao Tribunal de Contas da União que fizesse uma análise dos contratos de pedágio aqui do estado do Paraná. Embora seja um contrato feito pelo governo do estado, portanto, teoricamente não seria da alçada do tribunal, mas são estradas federais delegadas. E eles estavam fazendo essa análise nos contratos federais. Eles fizeram a análise e o acórdão saiu no início de 2012 e dizia o seguinte: os contratos têm que ser reequilibrados econômica e financeiramente. Deu prazo de 1 ano para o DR fazer isso. Por que reequilibrados? Porque a taxa de retorno está muito alta. Não tem justificativo você ter taxa de retorno de 20%, 22%, 23%. Era uma realidade de economia que não é aquela quando o contrato foi feito. Pediram para revisar. O DR não fez absolutamente nada, não mexeu uma palha. Chegou o prazo, pediu prorrogação de prazo e aí as empresas começaram a entrar questionando no Tribunal de Contas. Entraram uma vez, perderam, entraram a segunda vez, perderam, na terceira vez pediram para o tribunal se julgar incompetente porque as rodovias não estavam sob administração da União. Aí o tribunal suspendeu. Agora, eu pergunto, se você tem um acórdão desse na mão, se ele te dá condições de agir, sendo competência ou não, você age, abre os contratos. Por que é tão difícil a gente abrir esses contratos, saber quais são as taxas internas de retorno, qual é o problema que tem? Nós não estamos querendo mexer em cláusula contratual, rever contrato, ter instabilidade jurídica. Acho que o contrato fez tem que cumprir. Ruim ou bom, nós estamos no Estado de Direito e a gente tem que cumprir. Agora, nós temos mecanismos legais que nos dão condições, por exemplo, para fazer uma revisão do contrato do ponto de vista do equilíbrio econômico e financeiro e ter que reequilibrar, ou para a parte que é contratada ou para a parte que é contratante. No caso, o Tribunal de Contas dizia que tinha que reequilibrar a favor do usuário, porque as tarifas estavam muito elevadas. Então, o que nós podemos fazer para não ficar com
com garganta, né, abaixo ou acaba, ou dizer que vai renegociar. Acho que nós temos que abrir esses contratos. Nós temos que olhar o que tem dentro deles, pegar o estudo que o Tribunal de Contas fez, né, e fazer realmente uma dissecação contratual e abrir. E chamar todo mundo e dizer assim, olha, se é você que tem direito, está aqui. Então vai provar o seu direito. Nós vamos respeitar. Mas se é um direito do usuário, nós vamos reequilibrar. O candidato à reeleição teve uma audiência com a presidenta Dilma, e um dos pedidos que ele levou foi de prorrogação da delegação das rodovias para o Estado. Para quê? Porque queria fazer uma prorrogação dos contratos de pedágio e baixar a tarifa. Mas baixar a tarifa com a mesma base contratual. Então nós ia ficar mais 25 anos, com certeza com uma taxa interna de retorno alta embutida, com ganho alto, sem ter cumprido o que as concessionárias teriam que ter cumprido, que são os investimentos, né? A presidenta primeiro que disse não e disse que não concorda com prorrogação de pedágio. Se nós não conseguir resolver, nós vamos amargar até 2023, mas nós vamos fazer uma licitação. E eu tenho certeza absoluta que a gente faz uma licitação e no preço relativo à época nós vamos reduzir pela metade. Nós fizemos a concessão de quase 5.000 quilômetros de rodovias nesse país, federais. Eu tive a honra de acompanhar a presidenta Dilma, ajudar a coordenar esse processo. Em média, o valor do pedágio por 100 quilômetros é menos de R$4, sendo que os investimentos têm que ser feitos em 5 anos e você só pode cobrar o pedágio com 10% da obra feita. Não é possível que a gente tenha que pagar R$16, 17, 7, 8, 10 num pedágio aqui. Qual foi a duplicação expressiva feita nessas rodovias? Nenhuma. Então é uma lucratividade absurda. Então nós temos que vir. Não adianta brigar, não adianta nada. Tem que ser abrir os contratos, ver o que está acontecendo, tem que explicar aqueles aditivos de gaveta que tem por aí, que foram nos 2 governos, ver o porquê que aconteceu isso e por que as coisas não são as claras. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando pela internet pode enviar as suas perguntas através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Logo após essa rodada de perguntas, que são perguntas essenciais para todas as entidades que são promotoras deste evento, nós vamos abrir então para as perguntas feitas por você que está nos acompanhando. Lembrando que também estamos transmitindo este evento através do paranaportal.com.br. É só um instante e já estaremos de volta. Estamos de volta com o Debate Paraná, hoje recebendo a candidata ao governo do estado pelo PT, senadora Gleisi Hoffmann. E neste primeiro momento estamos fazendo as perguntas que são consideradas fundamentais para as 4 entidades promotoras deste evento. Lembrando que você pode participar através da internet, mandando sua pergunta pelo www.senge-pr.org.br/debate Paraná, e que este evento também está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. Candidata, o tema agora é proteção de mananciais. A especulação imobiliária ameaçou os mananciais do Paraná com o projeto de lei 721 de 2013, de autoria do próprio governo. Segundo esse projeto, os mananciais seriam loteados em condomínios residenciais e industriais, dentre outras atividades potencialmente poluidoras e contaminantes. Qual a postura do seu governo frente à preservação dos mananciais? Primeiro, de nunca permitir loteamento, né? A água é um insumo fundamental para a vida, para a produção, e acho que nós temos uma riqueza aqui no Paraná com as nossas águas. Nós temos a proposta de expandir para o Paraná o programa que nós fizemos e que eu tive a oportunidade de participar em Itaipu, que é o Cultivando Água Boa, programa de gestão por bacia hidrográfica.
Hoje a Itaipu cuida da Bacia Paraná 3 e fez um trabalho fantástico lá, porque é um trabalho que envolve a comunidade, envolve as prefeituras, envolve as empresas, mostrando a importância de você cuidar dos rios, das suas nascentes, seus mananciais, enfim. Como que a gente pode tirar vantagem através da conservação e da preservação. Então hoje a gente chega ao ponto de ter, por exemplo, o pessoal que cria frango, que cria suíno, fazendo reaproveitamento de dejetos para alternativa de geração de energia, cuidando do reflorestamento das margens dos rios, fazendo com que não os dejetos não fiquem no solo para não contaminar lençol. As pessoas estão tendo consciência disso, né? A Itaipu entrou com uma parte de recursos, as prefeituras com uma parte, os próprios proprietários com outra. Então, assim, mudou muito a realidade da região. E penso que nós podemos fazer um programa assim no Paraná. Nós temos que cuidar da nossa bacia do Iguaçu, né? Nós temos que cuidar do Ivaí, temos que cuidar do Piquiri, temos que cuidar da bacia litorânea. Por que que, se Itaipu consegue fazer isso numa articulação, a Sanepar não pode pegar uma responsabilidade de bacia, a Copel não pode pegar? Aliás, qual é o insumo da Copel para gerar energia? É a água. Se não cuidar da água, não cuidar, né, da Sanepar, qual é o insumo? É a água para beber, água. Se não cuidar do que é a sua fonte geradora, o seu objeto de negócio, seu objetivo de ação fica comprometido. Então a gente tem muita clareza nisso. E o programa estruturante de conservação, preservação ambiental vai ser o Cultivando Água Boa Paraná. Os governos vêm loteando a Sanepar de cargos comissionados, desviando vultuosas verbas do saneamento para a manutenção de um quadro funcional não concursado e sem capacitação técnica. O seu governo dará continuidade a esse tipo de gestão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um absurdo a Sanepar sair de 314 funcionários comissionados, servidores comissionados, para mais de 800. O que essa gente está fazendo lá? O que melhorou tanto na prestação de serviço da Sanepar? Aliás, não consegue fazer as obras básicas com o recurso federal que tem, está com um monte de obra atrasada do próprio PAC. Poderia já ter aumentado sua carteira e não conseguiu agora aumentar tão fortemente na seleção última que teve de saneamento, porque não tinha obras entregues. É uma barbaridade isso que acontece. A Sanepar tem que ser voltada para o desenvolvimento do Estado, para cuidar da água tratada e do esgoto sanitário. Paraná ainda é o Estado que tem um percentual baixo de esgotamento sanitário. A água nós estamos num percentual elevado, acho que nós temos que ter como meta, vamos estar 100% de água tratada nesse Estado. Nós temos uma das melhores companhias, que foi uma das melhores companhias do Brasil, e esgoto sanitário também. Eu sei que é difícil, não é uma obra fácil, mas se você tem um planejamento e coloca para fazer, no Brasil nós conseguimos ter um avanço significativo na área de esgotamento sanitário, contando com todas as regiões. Você pega a região norte, nordeste, que não tinha praticamente nada, o Brasil deu um salto. Por quê? Porque planejou, investiu e disse, é por aqui que nós vamos fazer saneamento. Hoje nós temos mais de 30 bilhões do PAC para investimento em saneamento. O presidente Lula que brinca que quando ele assumiu, em 2003, tinha que negociar com o Fundo Monetário Internacional ainda o que a gente ia investir, né, porque nós estávamos devendo para o fundo. Aí disse que deram 500 milhões para ele investir em saneamento. Diz que ele ficou muito feliz, 500 milhões para investir no Brasil inteiro. Então, só para vocês terem ideia, nós estamos investindo no Paraná agora 3 bilhões de reais via Sanepar, fora a Funasa, que é mais 500 milhões que estamos investindo direto com os municípios, alguma coisa através da Sanepar ou não. Então, a gestão da Sanepar tem que ser melhorada. É um absurdo o que está acontecendo lá, é um foco para distribuição de dividendos, que é para ajudar no caixa do Estado e também para ajudar os acionistas. Quer dizer, a gente diminuiu os investimentos da Sanepar com recursos próprios, mas aumentou a distribuição de dividendos. Se você for ver, o que mais aumentou foi distribuição de dividendo e endividamento da empresa. É lamentável que a gente esteja nessa situação. Recentemente, a Copel não aceitou a antecipação da renovação das concessões do setor de energia elétrica. Neste ano e no próximo, vencem os contratos de concessão de várias usinas. Consequentemente, o governo federal realizará leilões para exploração desses ativos. Qual será o posicionamento do seu governo sobre essa questão? Olha, se eu me eleger governador, eu vou pedir, implorar para a presidenta Dilma prorrogar para o Estado do Paraná a possibilidade de adesão, porque com certeza vai ser difícil. Nós não temos muito megawatt para fazer aqui o leilão. Acho que, se não me engano, cerca de 400
400 e poucos megawatts, mas temos uma das principais usinas nossas, que é a Parigô de Souza. Não principal no sentido de potência, mas de história. E eu, sinceramente, acho que se for a leilão, dificilmente o Estado vai ter capacidade de concorrência para arrematar Parigô. Quando nós fomos inaugurar, me lembro se foi em Mauá, que teve, eu ousei falar isso no discurso, lamentando que o governador não tinha feito a adesão, né, e que nós podíamos perder a Parigô. Aí o próprio presidente da Copel, na época, disse que era um absurdo o que eu estava falando, porque, na realidade, eles iam ganhar dinheiro não aderindo à medida provisória. Assim, foi uma vitória de pirro de ganhar dinheiro num curto espaço de tempo. Agora vai ter que fazer a licitação. Eu, sinceramente, vou usar tudo que eu puder da minha força política para pedir que a presidenta possa prorrogar, para que o Estado do Paraná possa entrar na medida provisória, fazer a adesão, baixar as tarifas aqui. Assim como o que aconteceu de não querer a Copel entrar nos leilões de energia, ou seja, ficou descontratada, né, tanto a distribuidora como a geradora. Aqui que nós tivemos a geradora vendendo muito caro energia no mercado spot, né, R$800 o megawatt, e a distribuidora tendo de receita 140 o megawatt e tendo que comprar com 800 também. Aí, o que aconteceu? De novo, geradora distribui o lucro, porque ela é aonde estão os acionistas, não é? Os acionistas não estão na distribuidora, estão na geradora. Distribui o lucro para os acionistas. A distribuidora faz o quê? Distribui o prejuízo com os consumidores. É um escândalo aumentar em mais de 26% o reajuste da energia aqui. Nós já nos últimos anos aumentamos mais do que a inflação. Mas foi a ANEEL. Foi a ANEEL porque ele foi lá e pediu só para a distribuidora. A ANEEL analisa a conta que está sendo levada. O que podia fazer? Podia ter feito aporte de capital da geradora para a distribuidora. Fez agora para não deixar ter uma elevação grande de tarifa, mas fez como empréstimo. Então, assim, é uma gestão que não tem foco no Estado do Paraná, não tem foco no desenvolvimento. A gente fica, por exemplo, para atrair indústria, fazendo um monte de benefício fiscal, entrando na guerra fiscal, fazendo diferimento de ICMS, inclusive diferimento de ICMS de energia, quando uma das principais questões nossas para atração de indústria aqui poderia ser a energia elétrica. Nós somos um dos maiores produtores, entretanto, um dos maiores exportadores de energia e exportador de ICMS, porque energia é a única que tributa no destino. Então, São Paulo fica ainda com ICMS da energia gerada no Paraná. Eu não entendo a estratégia que é utilizada pela Copel, nem agora, que é uma tragédia completa, e nem antes, que também não tinha essa visão de ter a energia como um insumo de atração de investimento. Nos últimos anos, observa-se o avanço dos resultados financeiros das empresas estatais, Copel, Sanepar, Celepar, entre outras, que estão beneficiando principalmente os acionistas e que não estão sendo revertidos para as melhorias das condições de trabalho dos trabalhadores, inclusive com o forte aumento da terceirização e consequente precarização das condições de trabalho. Qual sua opinião, candidata, sobre esta situação? Eu estava até aqui tentando, não sei se eu consigo achar o dado, porque eu não lembro de cabeça. É mais ou menos o que eu falei agora. Eu acho isso uma tragédia. Ou seja, colocar duas empresas que são estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento e de oferecimento de serviço da população, única e exclusivamente a interesse de mercado. Não estou dizendo que não tem que ter acionista, acho que tem que ter acionista tem que ser remunerado, tem que ser remunerado. É a regra do jogo. Agora, não pode ter uma remuneração exorbitante ao custo de um pagamento de tarifa. A Sanepar reajustou as suas tarifas a mais de 56% nesses últimos anos, quando a inflação não somada não deu 26%. Para onde foi esse dinheiro? Para distribuição de dividendo, porque para investimento não foi. O investimento da Sanepar caiu com recurso próprio. Foi para distribuição de investimento. Então, a mesma coisa a Copel. Onde é que a Copel está investindo? Estamos fazendo grandes investimentos. Você pegar a carteira de investimento da Copel, majoritariamente é fora do Estado. Também não estou dizendo que a Copel não tem que investir, uma empresa tem que investir, tem que captar. Mas você tem que usar as suas empresas como empresas para alavancar o seu desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida do seu povo. E nós temos duas empresas que sempre foram referências nacionais. A Copel sempre foi tida como uma das melhores empresas na área de energia elétrica. Aliás, deixando legados que não era só da geração, distribuição e transmissão de energia, mas de quadros técnicos que ajudaram a construir esse Estado, de quadros que foram utilizados pelo governo. Aí você faz uma política de terceirização
o que você está guardando de memória dessa empresa? Como é que você está repassando isso para gerações futuras, ou como você está utilizando ela para ajudar o desenvolvimento do Estado? Eu acho muito lamentável essa política, acho que ela é irresponsável, e tem que dar uma parada nisso. Acho que mais 4 anos, se tiver, a gente não consegue recuperar mais. Lembrando que você pode encaminhar as suas perguntas pela internet através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. As entidades, candidata de Engenharia e Arquitetura, encaminharam no ano de 2013, através de seus representantes no Conselho Estadual das Cidades, documento arguindo o governo do Estado do Paraná sobre a política estadual de desenvolvimento urbano e sobre os recursos técnicos e financeiros disponíveis para a implementação desta política. A resposta encaminhada às entidades foi a de que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não contava com nenhuma política para o desenvolvimento urbano do Paraná e que a SEDU se encontrava completamente esvaziada de recursos técnicos e financeiros para elaborar e implementar qualquer política nesse sentido. Como governadora do Paraná, a senhora pretende alterar essa situação e de que forma? Bom, a resposta mostra evidentemente que então a SEDU é um cabide de emprego, porque o que justifica a existência de uma secretaria, senão o planejamento que ela vai fazer para o setor que ela se destina, a organização da política pública. É essa a função, não tem outra. Então quem está na SEDU está o quê? Para cumprir uma função política? Com certeza nós temos que ter uma política de desenvolvimento urbano. Cada vez mais as pessoas estão morando na cidade, né? No Paraná, mais de 80% da população mora nos centros urbanos e mora nos grandes centros urbanos, que são os centros conurbados, como a região metropolitana de Curitiba, de Maringá, de Londrina. Qual é a política que nós temos para esse desenvolvimento? Nós estamos tendo política federal e não estamos tendo política no Estado de organização ou até de busca desses recursos. Nós temos o PAC Mobilidade, por exemplo, que é uma política voltada para a questão urbana, principalmente para o transporte coletivo, transporte público, né, o transporte coletivo, que é de corredores de ônibus, infraestrutura, enfim, ligação também entre cidades. Eu não sei qual é a política do Paraná, não tem. Se nós vamos seguir nessa questão a mesma linha que o governo federal está seguindo, ou seja, ter uma política estruturada dentro do PAC para as relações urbanas. Como que a gente pode ajudar as cidades no seu planejamento, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na distribuição, por exemplo, de investimentos no Estado em razão da produção, como atrair empresas, que tipo de desenvolvimento nós queremos para cada região do Estado. Isso tem que ser planejado. Portanto, o Conselho de Desenvolvimento Urbano tem que valer, tem que ser efetivado. Nós queremos criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como o presidente Lula criou no seu governo, onde a gente reúne a sociedade organizada, empresários, trabalhadores, representantes de entidades sociais, exatamente para discutir planos e planejamento, visão de longo prazo do Estado e ações de curto prazo. Isso poder servir de insumo para as diversas áreas de governo. Então, com certeza, tem que ser reestruturada. Aliás, Fabrício, tem que ser reestruturado o Estado inteiro, né? Porque com quem eu converso, de qualquer área que você conversa, o Estado está sucateado, o Estado não tem gente, o Estado não toca. E dá para a gente ver isso na ausência do Estado no interior, aqui, nas políticas que ele tinha que estar intervindo. O Paraná desfruta de posição de destaque no cenário nacional no que se refere a todas as questões do universo da agropecuária, com destaque para a agricultura familiar. Nesse segmento, a universalização da assistência técnica e extensão rural de forma oficial e gratuita é uma das principais demandas. Nesse contexto, como seu governo pretende atender essa demanda dos agricultores familiares paranaenses e valorizar os profissionais da extensão rural do quadro oficial? Bem, aqui acho que eu vou me recorrer da ajuda dos universitários, está o Bianchini aqui, vou falar e você pode complementar, que você deve ter inclusive informações do governo federal. O fato é que a gente mudou muito a realidade da agricultura brasileira nos últimos 12 anos, por um fator que foi fundamental, que é o crédito barato para o agricultor e o seguro para a agricultura, que nós não tínhamos nesse país. Hoje o agricultor, na agricultura familiar, paga um juro anual de 3,5%. Gente, é juro negativo. Para investimento, para ele comprar um trator, uma máquina, comprar uma caminhoneta, ele paga 2,5%. Então, quer dizer, o agricultor tem condições de ir no banco, de fazer o seu crédito. E ainda nós temos um mecanismo que é de seguro desse crédito. Se tiver problema
com a planta, se tiver problema de intempéries, ele vai ter o seu seguro, ele não vai precisar pagar para o banco, vai ser coberto isso. E ainda pode ter uma ajuda para a planta, para reconstituir. Isso foi muito utilizado agora no período de seca no Nordeste, que foi muito grave, ainda está sendo. Então o seguro foi fundamental para que a gente não tivesse uma evasão maior lá no Nordeste, e também em situações de chuva aqui no Sul. Hoje o agricultor empresarial tem juro de 6,5%. Também é juro negativo, é quase a metade da Selic, né? Então, tem condições, consegue crédito. Vamos ter crédito agora para armazenagem, um crédito barato, que estão conseguindo fazer armazém, junto com a infraestrutura que está sendo montada. Então, eu não tenho dúvidas que nós demos um salto de qualidade na agricultura. Poderíamos estar melhor? Poderíamos estar muito melhor, se a gente tivesse assistência técnica e extensão rural. A ponto de o governo federal resgatar política de assistência técnica, criar no Plano Safra, que nós lançamos esse ano para 13 e 14, a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Está sendo regulamentada, né, Bianchini? Vai ser regulamentada para recompor a política nacional. Quer dizer, é uma judiação que está acontecendo com a Emater nesse estado. Nós já tivemos referência na Emater de boa assistência técnica e extensão rural. Agora fez um concurso saindo, né, no último ano, para dizer que vai contratar 400 técnicos, né, engenheiros, enfim, para a Emater, mas vai fazer o concurso no último ano. O que fez durante os 4 anos? Qual foi a política que nós tivemos? Eu fico pensando se a gente pudesse integrar uma política de assistência técnica no Paraná, usar, além da Emater, trazer o IAPAR, trazer a Embrapa, trazer as nossas universidades. Gente, nós temos uma rede de universidade estadual, de universidade federal. A gente pode trazer essas universidades para ajudar as nossas cooperativas. Como nós temos cooperativas hoje de assistência técnica, nós não vamos dar conta só com os servidores do Estado. Nós temos que fazer uma rede e organizar e ter um planejamento de assistência técnica e extensão rural, saber as cadeias que nós vamos investir. Por exemplo, nacionalmente a Embrapa está focando muito no leite. Nós já temos toda uma discussão sobre isso. O Paraná está entre o 3º e 2º lugar produtor de leite do país. Tem Minas e a gente disputa com São Paulo. Qual é a política efetiva que nós temos aqui no estado para o leite? Melhorou um pouco o preço, mas só. Se a gente tivesse uma assistência técnica de qualidade, melhorar nossas matrizes, melhorar a capacidade do nosso produtor, qualificá-lo, melhorar as condições de escoamento da produção, eu não tenho dúvida, nós poderíamos estar competindo com Minas, mas mais do que isso, agregando renda à produção. Hoje a assistência técnica do Estado é feita basicamente, né, Bianchini, com edital do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bianchini me falava aqui que só para essa safra são 100 milhões de reais previstos no Paraná, sendo que 50 milhões devem ser dirigidos para a Embrapa, para a Emater, para a fundação que a Emater tem. Então, quer dizer, o que o governo do Estado está colocando nisso, né? Acho que, pelo menos, organizar os atores que estão no seu território já seria um avanço considerável. A próxima pergunta agora, candidata, sobre déficit habitacional. Segundo a reportagem do jornal Gazeta do Povo, de 25 de novembro de 2013, entre os estados da região sul, o Paraná foi o que registrou maior déficit habitacional. Segundo o IPEA, o índice por aqui compreende a 217,7 mil residências, 6,1% do total de domicílios do estado. Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm, respectivamente, déficits de 182,6 mil e 132,8 mil domicílios. Além disso, a tendência de queda que ocorreu nacionalmente não é registrada no Paraná. O índice vem oscilando ao longo dos últimos anos. De 2011 para 2012, por exemplo, o déficit habitacional do estado aumentou 2,5%. Por que o estado do Paraná caminha na contramão se comparado à média brasileira ou aos estados do sul no que se refere à diminuição desse déficit? Muita falta de investimento durante muito tempo na questão habitacional. Agora, eu não sei como que é calculado o déficit. O presidente Lula sempre brigava muito com esses cálculos de déficit, porque ele disse assim, nós é um monte de casa, estamos fazendo, tem 3.700.000 casas contratadas do Minha Casa Minha Vida, 1.800.000 entregues, e o déficit não baixa. Mas é porque, de fato, tinha muita carência e necessidade na área habitacional. Tanto que a presidenta Dilma lançou agora o Minha Casa Minha Vida 3, com a previsão de mais de 3 milhões de casas a serem contratadas a partir de 2015. Aqui no Paraná, o Minha Casa Minha Vida contratou 220 mil casas. 220 mil casas. Tem um investimento de mais de
15 bilhões de reais no Paraná. Então isso com certeza, cerca de 180 mil já estão prontas, foram entregues, tem uma parte a ser entregue. Então com certeza isso vai ter um reflexo na política habitacional do Estado. E claro, o PAC 3 nós vamos brigar muito para trazer habitação aqui. Nós estamos fazendo não só habitação urbana, como habitação rural também, que é uma novidade do programa. O candidato à reeleição disse que ia fazer 100 mil casas, não fez, porque se ele for contar com Minha Casa Minha Vida, não é dele. Aliás, muito interessante porque quando ele entrou, ele fez um programa chamado Morar Bem Paraná. E aí o que fazia? Botava a placa do Morar Bem Paraná nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, e não dizia que era do Minha Casa Minha Vida. Aí eu lembrei de um passarinho que a minha avó sempre brigava muito com ele, que é o chupim, né? O chupim vai lá, bota o ovo no ninho do tico-tico, né? Aí nasce os filhotes de chupim, tem boca maior, a tico-tico sustenta o chupim. Então, aí leva vantagem o chupim. Aí o que nós fizemos quando vimos isso? A presidência assim, está tudo muito bem, muito bom, o senhor pode pôr sua placa, uma portaria do Ministério da Cidade dizendo que só podia dar outro nome se tivesse pelo menos um investimento de 50% do valor das casas que foram feitas. Obviamente que ele retirou todas as placas, porque não tem um tostão do governo do Estado. Tem nada do governo do Estado. A Coapar entra para fazer mediação com os municípios, né, o que é uma judiação, e muitas vezes ainda fazendo de má qualidade. Quando você pega as casas intermediadas pela Coapar, grande parte são de má qualidade. Então é uma pena isso. A política habitacional que nós vamos seguir aqui é o da Minha Casa Minha Vida. Nós vamos organizar, planejar com os municípios e com a União os investimentos aqui, e vão brigar muito para que desses 3 milhões de casas que a presidenta lançou, uma parcela significativa venha para o Paraná. Candidata, nós vamos a mais um breve intervalo. Você participa aqui conosco através do www.senge-pr.org.br/debate Paraná. Envia sua pergunta, porque já a partir do próximo bloco, então nós vamos fazer as perguntas que estão chegando através da internet. Lembrando que este evento também está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. É só um instante e já estaremos de volta. Estamos de volta com o terceiro dia do Debate Paraná, hoje conversando com a candidata Gleisi Hoffmann, candidata pelo PT ao governo do Estado. E eu quero dar um aviso às pessoas que nos acompanham pela internet, que devido a uma sobrecarga em nosso servidor, muitas participações, nós solicitamos que as perguntas, então, para a candidata Gleisi Hoffmann sejam encaminhadas para o endereço comunica@senge-pr.org.br. Eu vou repetir o endereço: comunica@senge-pr.org.br. Isso devido ao grande fluxo de internautas, de pessoas tanto assistindo à nossa transmissão como também participando. Então envie a sua pergunta através desse endereço: comunica@senge-pr.org.br. Lembrando que também este evento está sendo transmitido pela internet através do paranaportal.com.br. E agora então, candidata, passamos às perguntas que foram enviadas para nós pela internet ou perguntas que foram elaboradas pelos representantes dessas categorias, desses profissionais que estão conosco na plateia. Então, a primeira pergunta vem do CAU Paraná e versa sobre os critérios para a escolha de projetos.
A contratação de projetos e obras no estado do Paraná se dá historicamente pelo critério de menor preço. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná defende que os projetos devam ser escolhidos pelo critério de qualidade, concursos públicos previstos no artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.666 de 93, que é a Lei das Licitações. A mesma lei prevê em seu artigo 46 as modalidades de licitação por melhor técnica ou técnica e preço para serviços como a elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Caso eleita, haveria o compromisso da priorização desses critérios na escolha dos projetos a serem executados pelo Estado? É um desafio nosso projeto, né? Quando a gente começou o PAC no governo federal, na realidade não tinha projeto, né? Nós lançamos um programa e fomos atrás dos projetos. Então tinha que fazer projeto, fazer a licitação, ir para a execução. Realmente, como nós perdemos a nossa capacidade de planejamento, a gente tinha até poucos profissionais trabalhando na área, tanto de arquitetura como de engenharia. O que eu penso nesse sentido? Eu acho que nós temos que ter, sim, técnica e preço é algo, ou só técnica, é algo muito difícil, porque o que aconteceu no processo licitatório? Acaba valendo o acervo como critério para desempate. Então, necessariamente, você não avalia a técnica, você está avaliando o acervo que lhe é apresentado. Agora, eu gosto muito dessa modalidade do concurso. Acho que o concurso pode ser utilizado, porque até quem vai participar dele, da concepção da obra, vai ficar com a responsabilidade também depois de desenvolver o projeto executivo. Obviamente que ele não se adequa a todos os tipos de obras. Você não vai fazer um concurso, por exemplo, para uma rodovia, mas você tem que fazer um concurso para escolas, você tem que fazer um concurso se você for fazer teatro, você tem que fazer concurso, enfim, se você for fazer intervenções urbanas, terminais de ônibus, porque aí não é só obra, tem que ter uma concepção, tem que estar dentro, né, do ambiente da cidade, enfim. Então, me agrada isso. Acho que dá para a gente trabalhar com essa ideia do concurso e também com a responsabilidade depois da execução do projeto executivo para a licitação e realização da obra. Pergunta encaminhada pela plateia, realizada por Cícero Martins, do SENGE. O tema é habitação popular. E ele pergunta: o Minha Casa Minha Vida Entidades é uma modalidade importante do programa visando viabilizar a construção de moradias para a população de baixa renda, dando a entidades e movimentos sociais o poder de organizarem por conta própria a conquista do direito à moradia. No entanto, o alto custo dos terrenos nas grandes cidades, o valor limitado do financiamento coberto pelo governo federal e a ausência do governo do estado como parceiro nesses projetos inviabiliza o funcionamento esperado da modalidade do programa. Como pretende melhorar isso? Olha, também é um desafio exatamente por conta do custo do terreno. Se você for para municípios do interior, isso já é uma facilidade, ou seja, você tem área, você tem como fazer a construção, é mais fácil de organizar. No ambiente rural também, tanto que grande parte das unidades do Minha Casa Minha Vida no ambiente rural tem sido na modalidade de entidades. Aqui em Curitiba, nem a prefeitura está conseguindo viabilizar, junto com o setor privado, imóvel para fazer o Minha Casa Minha Vida. É porque não tem, ou quando tem é um preço tão exorbitante que para você fazer o faixa 1, que é 90% de subsídio, você não consegue. Quer dizer, teria que ser o aporte muito mais alto da União. Então, quer dizer, nós estamos com o mercado habitacional aquecido, também derivado exatamente desse processo que foi o Minha Casa Minha Vida, de estímulo à construção civil, e é um problema que nós vamos ter que resolver. Eu acho que o Estado pode entrar ajudando a mediar isso, ou nas regiões que você mais precisa de habitação, como as regiões conurbadas, metropolitanas, ajudar no subsídio do imóvel. Não posso dizer aqui que é viável, é possível fazer, teria que fazer um levantamento, ter o custo, analisar. Por isso que eu disse, a nossa política habitacional vai ser uma política complementar e alinhada com o Minha Casa Minha Vida. Então, o que nós pudermos fazer para melhorar as condições e facilitar, nós vamos fazer enquanto Estado. Pergunta agora é sobre irregularidades nos pedágios, encaminhada pelo engenheiro civil Walter Fanini, vice-presidente do SENGE.
Senadora, a senhora oficiou o Tribunal de Contas, e a senhora já falou começou a falar sobre esse assunto, a senhora oficiou o Tribunal de Contas da União para que realizasse uma auditoria nas concessões de pedágio do Paraná. O TCU constatou uma série de irregularidades não sanadas pelo governo do estado. Caso eleita, a senhora irá rescindir os contratos de pedágio, tendo em conta essas irregularidades? Não, não é uma questão de rescindir. O que o tribunal falou é que nós devíamos fazer o reequilíbrio econômico-financeiro. A rescisão de contrato é só quando a parte da causa isso e fica evidente, né? Assim, eu tenho muita cautela com isso, porque eu acho que a gente tem que respeitar contrato, senão você tem uma instabilidade jurídica muito grande. Então, tem que respeitar. Agora, o Tribunal de Contas diz que cabia o reequilíbrio econômico-financeiro. Fazer a reavaliação, por exemplo, baixar a taxa interna de retorno. Se eu tenho uma Selic de 11%, por que eu estou tendo uma taxa de retorno de 20%, 22%, 23%? Ah, na época do contrato era assim. Então, na época era assim. Se tivesse alguma cláusula na época que fosse contrária à empresa, hoje, com certeza a empresa já teria entrado com pedido de reequilíbrio. Então, o Estado tem que entrar com pedido de reequilíbrio, né? E corretamente. Então, o senador Requião disse, eu fiz um monte de ação judicial, não sei o quê. Mas não foi dirigida onde devia ser. Então, acho que a gente tem que fazer um estudo correto, tranquilo disso, focado, né, e ver no que nós podemos, dentro do marco jurídico instituído, fazer com que a coisa se resolva, né? Por exemplo, eu, com certeza, vou fazer uma análise dos contratos à luz do que o Tribunal de Contas da União fez. E vou pedir o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Ainda sobre o pedágio, candidata, recentemente o SENGE e o Ministério Público Federal protocolaram representação no Ministério dos Transportes, apontando o descumprimento de cláusulas do convênio entre o Estado e a União em relação à concessão dos trechos de rodovias federais pedagiadas no Paraná. A senhora acha possível que o governo federal retome a administração das rodovias paranaenses? Como governadora, o que fará em relação a isso? Bom, essas estradas são delegadas, elas têm um tempo, né, até 2023, e estão ligadas a contrato de concessão, não tem como a União retomar. E o contrato é feito com o ente jurídico, o governo do Estado, você não tem como fazer essa retomada. O que a presidenta foi muito clara, né, com o candidato à reeleição, quando ele esteve lá falando sobre isso e pedindo a prorrogação da delegação, é que ela não faria a prorrogação da delegação. Não faria, porque ela é contra a prorrogação de contrato de concessão. Até porque ela entende que se fizermos hoje a concessão dessas rodovias, com certeza vai sair pela metade do preço, o pedágio que está sendo cobrado, ou menos. Então, não dá para fazer essa prorrogação. Então... Pergunta que chega através da internet, o tema é greve na Coapar, encaminhada pelo Josué de Curitiba. E ele diz o seguinte: sou um dos trabalhadores da Coapar que está há 2 anos sem acordo salarial. Somos prejudicados pela política de opressão da atual gestão na empresa, que assedia, segundo ele, os funcionários e não reconhece os nossos direitos. A perseguição na empresa é brutal, principalmente nas cidades do interior. Por causa dessa falta de negociação, meu vale alimentação está defasado em mais de 30%. O que a empresa tem oferecido não dá para comprar nenhuma coxinha, diz ele. Ontem, após não aguentar mais o desrespeito da Coapar, aprovamos um indicativo de greve e vamos cruzar os braços nas próximas semanas. Se a senhora for eleita, qual será a sua atuação na gestão da Coapar e de outras empresas do governo? Qual será seu compromisso na valorização dos profissionais dessas empresas? Bom, primeiro eu disse aqui, se nós queremos ter um planejamento, ter obras, fazer as coisas acontecerem, nós temos que ter um corpo técnico qualificado e gente motivada. Porque quem faz as coisas não sou eu posso ter as ideias, planejar, colocar o programa, mas quem vai fazer são os servidores do Estado. Quem vai estar na ponta fazendo as coisas acontecer são os servidores. Às vezes, nem sempre o Estado tem condições de atender todas as reivindicações. Isso também tem que ficar claro, não consegue. Mas o que nós estamos vivenciando nesse governo é um desrespeito tamanho à organização pública, é um desrespeito tamanho aos servidores públicos, um desrespeito tamanho à burocracia que nós precisamos ter para realizar as coisas. Então, o que está acontecendo na Coapar está acontecendo em vários outros órgãos, né? Eu lamento muito essa situação. E a Coapar é tida como a grande responsável do projeto de habitação, que era um dos carros-chefes quando ele estava colocando o nome Morar Bem Paraná. Então, com certeza vai passar por uma reavaliação, nós vamos conversar muito com os servidores, vamos fazer a readequação que nós podemos, vamos ter que respeitar lei de responsabilidade fiscal, mas como nós vamos cobrar resultado, o Estado também tem que dar condições dignas de trabalho.
Pergunta agora sobre plano de governo elaborada pelo engenheiro eletricista Luiz Carlos Corrêa Soares. Candidata, no seu plano de governo, a senhora apresenta um elenco de diretrizes e anuncia que o respectivo plano está sendo discutido com a sociedade paranaense. Ele destaca que os princípios e diretrizes sempre devem preceder e fundamentar qualquer planejamento, inclusive e principalmente para uma gestão governamental. Sob esse ponto de vista, o seu plano, segundo ele, se diferencia dos demais, os quais apresentam realizações ou promessas passadas e não indicam propostas para o futuro. Acontece que o povo não vota apenas em relatórios de realizações, mesmo que sejam verdadeiros, tanto os relatórios como as realizações, mas também e principalmente votam em ações propostas de modo claro e, obviamente, quando estão apoiadas na credibilidade de quem as propõe. Gostaria de saber como e quando o vosso programa de governo será conhecido e debatido amplamente pela sociedade paranaense, inclusive pelas suas entidades organizativas, tais como as que hoje promovem este importante debate. Então, nós já fizemos praticamente todas as reuniões regionais, né, do Estado, chamando as pessoas, os partidos da base aliada fizeram as convocações, chamamos entidades. Então, em muitas regiões do Estado, tivemos uma participação muito importante. E eu estou utilizando muito essas reuniões, porque eu já tive sabatina aqui, já tive na FIEP, já fomos na APP, então em todos os setores na área de saúde. Isso está sendo muito rico, porque a gente está também pegando a percepção das pessoas, as propostas, e a gente deve entregar o plano agora já formatado com as propostas objetivas no final de agosto. Pergunta encaminhada pela engenheira civil Ângela Dubeck, diretora do SENGE, sobre o Pacto de Acionistas da Sanepar. Como a senhora irá tratar o Pacto de Acionistas da Sanepar? Eu quero conhecê-lo profundamente, né? Eu nunca li o Pacto de Acionistas, sei que tem dificuldades, tem problemas, mas eu preciso primeiro analisá-lo e realmente tentar tomar as iniciativas e as providências que forem necessárias para resguardar a empresa dos paranaenses. O tema agora é salário mínimo profissional e qualidade dos serviços públicos. A pergunta encaminhada pelo coordenador nacional da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA, engenheiro Sérgio Luiz Sequinel Filho. No setor público e privado, estamos encontrando inúmeros problemas, como o não cumprimento da Lei 4.950-A de 1966 e Resolução 397 de 95, que tratam do salário mínimo profissional e também situações que envolvem diversas modalidades na engenharia. Esta situação tem gerado um descrédito geral por parte da sociedade perante a engenharia, fazendo com que muitos jovens acabem optando por outra profissão e com que o número de engenheiros por habitante no Brasil diminua a cada ano. Na modalidade de engenharia elétrica, observamos ainda problemas pontuais, como a ausência de profissionais da modalidade em órgãos públicos, o que tem gerado reflexos negativos na qualidade de serviços e na carência de maior fiscalização dos serviços de telecomunicações, telefonia fixa e TVs a cabo, e segurança com instalações elétricas em geral. Em 31 de dezembro deste ano, encerra-se o prazo estipulado pela ANEEL para que as prefeituras assumam definitivamente a gestão e, consequentemente, a responsabilidade pela iluminação pública, serviço essencial, e que a ausência ou má gestão afeta e agrava, na razão direta, a segurança da população, contribuindo ainda mais para a elevação dos índices de violência urbana. Se eleita, qual a proposta que o governo estadual poderá ofertar aos municípios, principalmente aqueles que possuem problemas e falta de recursos orçamentários, para que possam contratar profissionais habilitados e capacitar as equipes técnicas para realizar e fiscalizar os serviços de engenharia elétrica e, ao mesmo tempo, respeitar a lei do salário mínimo profissional da engenharia e agronomia? Ufa, essa pergunta Sequinel é quase uma dissertação. Vamos por partes aqui, vamos tentar. Primeiro, sobre a questão profissional e de piso, tem que ser respeitada, até porque eu disse aqui, hoje está difícil contratar engenheiros e arquitetos, porque a demanda da sociedade é muito grande. E eu tenho uma informação diferente dessa, porque nós estamos formando hoje mais engenheiros do que advogados, pela primeira vez no Brasil. Tal é a demanda de profissionais. Eu acho isso maravilhoso, né? Temos que formar mais engenheiros, temos que formar mais arquitetos, temos que formar gente de área técnica, porque o país precisa disso. Estou falando de advogado porque eu sou advogada, por favor, os advogados não ficam, quem está aqui de advogado não se sinta atingido, né? Mas é isso que precisa, nós estamos formando mais. Tinha uma época que o Brasil formava muito poucos engenheiros e a maioria dos formandos iam para o mercado financeiro.
não iam para a engenharia. Então os bancos tinham, você entrava nos departamentos dos bancos de economia, você não tinha economista lá, a maioria era engenheiro, né? Então a gente está mudando essa realidade. Eu acho que hoje nós estamos tendo mais, abrimos mais cursos de engenharia nas universidades públicas, tem um incentivo grande, tem que cumprir o piso. Já falei aqui do governo federal, que paga mais do que o piso para poder contratar, aqui também tem que ser. E obviamente que nós vamos ter que estruturar, né, para fazer frente aos desafios que nós temos. Sobre a questão da iluminação dos municípios, vai vencer, e eu duvido que os municípios consigam dar conta, como a questão do lixo. Tinha uma lei que dava prazo, né? Fizeram? Não fizeram, porque não teve uma política articulada pelos estados para fazer isso, para fazer o tratamento de lixo. Então vai acontecer a mesma coisa, vai ser uma determinação que vai passar para o município não vai dar conta de fazer essa manutenção, de fazer esse cuidado, de fazer ampliação. Então, por isso, a gente tem que organizar isso. Então, num estado como o nosso, que tem a Copel, é injustificável a gente ficar com cidades que não têm um mínimo de decência, né, na iluminação pública. Acho que tem que ter um plano em relação a isso para que a gente possa atuar. O tema agora é terceirização de serviço e reposição do quadro técnico pela Copel. A Copel tem optado por terceirizar diversas atividades, inclusive em atividades fim da empresa, resultando em precarização dos serviços, aumento no número de acidentes de trabalho e, por consequência, de mortes. Funcionários têm se aposentado e não têm suas vagas repostas, ocasionando perda de conhecimento técnico. Qual política de recursos humanos versus terceirização será adotada? Quais medidas serão tomadas no sentido de evitar a perda de know-how? Quais medidas serão tomadas no sentido de construção de conhecimento técnico específico e inovação? Bom, primeiro que para a atividade fim você não pode fazer terceirização, né? Eu não sou contra a terceirização, tem atividades que tem que terceirizar. Você não tem como desenvolver no estado, ou custa mais caro, ou você desvia sua função, sua finalidade, seu objetivo. Agora, as atividades que são a finalidade da empresa não podem ser terceirizadas por uma questão de segurança de quem vai realizar essas atividades e também de quem vai utilizar os serviços. Então, não pode, tem que ter uma política de reposição de quadro, tem que ter uma política de formação. E isso tem a ver com a memória da empresa. De novo, vou falar aqui, política de terceirização, de precarização em empresas como essas, que são referências que nós temos no Estado e no país, e que servem também à política de desenvolvimento, tem que ter muito cuidado com o conhecimento que adquiriram. Então, você tem que repassar isso. Se você terceiriza ou precariza, você vai repassar isso para quem? É muito difícil, né? Eu estava falando com o Fanini, que saiu da Comec, perguntei para quem que ele está repassando os conhecimentos que tem lá. Não, vai ter que, como é que nós vamos fazer? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Isso é um investimento do povo paranaense. Então, com certeza, a gente tem que pensar bem nesse plano de cargos que nós temos nas nossas empresas. Não pode ser uma visão só corporativa também, né, de achar que não, temos que ganhar o máximo. Não é isso. A gente tem que ter noção das coisas, do equilíbrio, mas tem que ter proteção, sim, à carreira, tem que ter condições de trabalho e tem que, principalmente, preservar a memória e o conhecimento da empresa. Pergunta encaminhada pelo João Suplicy, do IAB Paraná. Versa sobre assistência técnica às habitações de interesse social. Diz ele, em 2008 o Congresso Nacional aprovou a Lei da Assistência Técnica Gratuita de Arquitetura e de Engenharia para as famílias de baixa renda. Para o repasse de recursos vir do governo federal, há que se implantar um mecanismo de repasse no município ou estado. Pelo que consta, o governo do Paraná não tem implantado este mecanismo. Como a candidata vê essa potencialidade ainda não utilizada? Acho que esse é um serviço interessante, né, a ser prestado para a população de baixa renda, mas não só a população de baixa renda tem dificuldades hoje para fazer projetos, para desenvolver, enfim, suas ações aí na área de infraestrutura e da área de habitação. Se você for ver os nossos municípios, os municípios do Paraná têm dificuldade. A gente via lá quantos municípios perdiam a oportunidade de ter recurso federal porque não conseguiam apresentar um projeto. Não tinha engenheiro na prefeitura, ou se tinha era um só, não dava conta. Então, a gente está pensando em montar um escritório de projetos, que a gente possa usar as nossas universidades, possa usar as parcerias com as entidades de representação profissional, enfim, e poder fazer isso regionalmente, que pode atender
tanto ao município para poder organizar, e tem muitas ações que você não precisa ter projetos tão diferenciados, você pode fazer projetos que são adaptáveis, né? E que pode também atender demandas da população, se a gente puder dar um espaço para isso. E é verdade, você falou, a gente tem como captar recursos para estruturar um trabalho desse. Pergunta encaminhada pela engenheira civil Manuela Gomes, de Paranaguá. Ela diz o seguinte: a cada 4 anos a população do litoral do estado ouve promessas de investimento na melhoria da infraestrutura da região. A senhora pretende investir no litoral? Deverá ter dotação orçamentária específica para investimentos nessa importante região do estado? No seu entendimento, quais são as obras prioritárias para o litoral? Não só o governo, mas o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá é uma empresa de importância grande para o nosso estado, para o desenvolvimento do nosso estado, mas também para o desenvolvimento do país, de importância grande para a produção. Nós sabemos que tem que ser competitivo, fizemos a lei de portos para isso, estamos com os arrendamentos lá no Tribunal de Contas para serem liberados e nós fazermos a licitação. Então não tenho dúvida. Agora o porto não pode virar as costas para a cidade. O porto está lá, dentro da cidade. É que nem Itaipu, quando a gente assumiu Itaipu, que eu fui diretora financeira, eu lembro da recomendação do presidente Lula. Ele disse assim: o foco de vocês é gerar energia, de preferência barata, porque a energia de Itaipu é muito cara. Hoje está uma das mais baratas, viu, que a gente tem no mercado. A energia mas vocês têm que cuidar da comunidade que está no entorno, porque senão as pessoas também não vão valorizar e vão ser sempre inimigas da Itaipu e achar que ela não é uma empresa que pode agregar valor ao desenvolvimento da região. Hoje Itaipu é uma empresa respeitadíssima no oeste do Paraná, é uma das empresas responsáveis por grande parcela do desenvolvimento social e econômico de muitos municípios, não só por causa do royalty, mas por causa do Cultivando Água Boa que fez, por conta do Saúde na Fronteira, de projetos na área de lixo. Então, assim, você tem como fazer. Eu acho que o Porto de Paranaguá, e isso não dá impacto em custo, tem condições de ser um grande agente de desenvolvimento local da cidade de Paranaguá. Pergunta sobre mobilidade urbana, encaminhada pela Câmara Técnica de Mobilidade Urbana do CREA. Percebe-se desde a implantação dos pedágios significativa diferença entre os valores por quilômetro rodado cobrado entre rodovias federais e estaduais sob concessão. A candidata entende que essa diferença é justificada? Caso negativo, seu plano... A diferença entre os valores por quilômetro rodado cobrado entre rodovias federais e estaduais sob concessão. E se a senhora entende que essa diferença é justificada? E em caso negativo, seu plano de governo possui política voltada para a mudança deste cenário? Bom, a gente já falou um pouquinho de pedágio aqui, mas queria dizer o seguinte, com certeza há uma discrepância muito grande e injustificável. Agora tem duas situações. Tem as estradas federais que já foram pedagiadas, que a gente tem pedágio muito barato, se pegar 101, aqui o mesmo a BR-116, 2 e pouco, 3 e pouco, mas que a gente também hoje tem crítica a esse modelo. E quando a gente preparou as novas concessões, essas últimas que nós saímos, nós nos debruçamos muito sobre isso. Por quê? Porque a tarifa é baixa, mas nós não concentramos investimento. Tudo bem que a estrada está sendo bem cuidada, está melhor, você tem roçada de beira de estrada, você tem pintura, tem segunda faixa, mas na realidade o que nós precisamos nas nossas estradas brasileiras é a duplicação, porque aí você aumenta a capacidade de escoamento. Então, qual foi a crítica que nós fizemos a esse modelo, que embora ele tenha pedágio mais barato? Baixou muito o pedágio, mas não comprometeu a concessionária a fazer os investimentos num curto prazo. Então, muitos desses investimentos estão sendo jogados para um prazo mais adiante. Por exemplo, a BR-116, aqui até Fazenda Rio Grande, ia começar a duplicação em 2017 ou 2018. Quando nós vimos isso, fizemos uma pressão na NTT para a gente trazer a duplicação para antes, porque era um dos trechos com maior índice de acidente, com o maior problema que nós tínhamos, esperar até 2017 para iniciar o processo. Então conseguimos numa negociação com a construtora que queria fazer primeiro um outro trecho, que seria mais barato, inclusive, nós negociamos para deixar um outro trecho, que é um movimento menor, e fazer primeiro esse trecho. Então, elas têm, ao longo dos seus 25 anos de contrato, a possibilidade de fazer os investimentos estendidos. O que nós fizemos nesse último contrato de pedágio? Foi exatamente dizer assim, os investimentos têm que ser feitos em 5 anos. Deu uma guerra com as empresas, né? Eu acho que eu fiz umas 30 reuniões lá junto com o Ministério, com o Ministro dos Transportes, com Fazenda. Quer dizer, é impossível, é impossível. Aí primeiro contra a TIR, que era uma TIR de 7%, 6,5%. Aí negociamos, hoje a taxa interna de retorno desses contratos é de 8%.
Quer dizer, é menos da metade do que é a maioria dos pedágios do Paraná. E eles foram, brigaram que tinha que aumentar, aumentamos a tarifa de bid do leilão, tal, brigaram, e quando nós vimos, todas as tarifas que, se a gente fosse calcular como nós tínhamos calculado, dava uma taxa de retorno negativa. Aí nós perguntamos, como é que é possível isso? Quer dizer, eles queriam ter uma referência maior para poder fazer a disputa. Então, teve uma disputa grande, a gente, em média, como eu disse, tem a cada 100 quilômetros R$4. As grandes obras de duplicação têm que ser feitas em 5 anos e só pode cobrar pedágio a partir de 10%. Então, se deu para fazer, por que é que não dá para fazer a revisão dos contratos aqui? Candidata, nós estamos chegando à parte final deste evento, então agora temos aí cerca de 3 minutos para as suas considerações finais. Lembrando a você que está nos acompanhando que todas as perguntas que foram encaminhadas através da internet serão repassadas à assessoria da candidata. Candidata, suas considerações finais, por favor. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar com vocês, agradecer as perguntas, espero que a gente tenha conseguido responder aí um pouco, né, sobre essas perguntas, as expectativas, mas dizer que eu acho que nós temos que inaugurar no Paraná um novo modelo de gestão, né, um modelo que tenha seriedade com a coisa pública, modelo que cuide dos interesses do Estado e da população, mas que ao mesmo tempo seja participativo. Né? O Estado não tem o monopólio da verdade, nem o monopólio do conhecimento para ser autoritário e dizer como deve se fazer. Tão pouco pode ficar na situação que está, né? Que não faz nada daí. Larga tudo, mas virem-se, né? É essa situação que nós temos do Estado. Eu acho que dá para a gente inaugurar um novo modelo de gestão. Eu tive experiência na Itaipu, acompanhei todo o mandato do presidente Lula, tive experiência no Senado e tive uma experiência que foi ser chefe da Casa Civil da presidenta Dilma, mais significativa da minha vida. Vi o governo federal por dentro, vi os desafios que nós temos, vi como fazer projeto, como ir atrás, como estruturar. Eu acho que a gente pode desenvolver um modelo muito parecido no Paraná. Eu estou com muita certeza disso. Acredito que dá, e o Paraná é um estado que responde bem, tem uma boa infraestrutura administrativa, que precisa ser cuidada, valorizada, reconstruída, assim como foi também no governo federal, né? Então, o que eu estou buscando é uma oportunidade para a gente fazer uma coisa diferente, de forma diferente, né? Que possamos fazer juntos. Claro que nem sempre vamos ter convergência em tudo, eu acho natural, porque eu vou ter uma função, a função de vocês é outra, podemos discutir, brigar, mas eu acho que tem que ser no campo limpo, né? Fazer o debate e ter instâncias para fazer esse debate. E cada um com a sua responsabilidade aplicar aquilo que tem que ser aplicado, né? Então quero agradecer muito, agradecer que chegou aqui o Ormi, também presidente do Sindarc, o Jefferson, queria agradecer o Johnny Stica, que está aqui, que é arquiteto, coordena a minha campanha aqui em Curitiba, né? O Ulisses Caniac, que é engenheiro, já conhecido de vocês, cadê o Ulisses? Nosso candidato também a deputado, e o Bianchini, né, que é nosso secretário da Agricultura Familiar do MDA e que tem feito um excelente trabalho lá no governo federal. Muito obrigada para vocês e para os internautas. Candidato, eu agradeço. Agradeço novamente a sua participação conosco neste Debate Paraná, lembrando que o evento é promovido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Amanhã, às 20 horas, estaremos dando início, então, à 4ª etapa, ao 4º encontro aqui do Debate Paraná, onde o nosso entrevistado será o candidato pelo PSOL, Bernardo Piloto, ao governo do estado. Obrigado pela participação de todos os presentes aqui no auditório e também você que participou através da internet. Lembrando que o evento também está sendo transmitido pelo paranaportal.com.br. Muito obrigado e uma boa noite a todos e a todas.